Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira, eu sou especialista em Fisiologia do Exercício e sou mestre em Ciências Endocrinológicas pelo Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Eu coordeno um departamento de Diabetes, Exercício e Metabolismo dentro do Centro de Diabetes da Unifesp e sou colaborador do setor de Medicina do Esporte do Hospital São Paulo. Eu também atuo na AMIL, numa clínica de cirurgia bariátrica vinculada à AMIL, chamada AMIL Obesimed. Eu tenho experiência de mais de 10 anos em sala de musculação, eu também sou personal trainer e até recentemente muitos artigos publicados no setor de diabetes e emagrecimento foram feitos pela nossa equipe, a equipe da Unifesp. Bom, agora com relação ao uso de alguns esteroides na academia, isso é um ponto um pouco polêmico, tendo em vista de que nós partimos sempre do pressuposto, se o corpo é saudável e sem patologias, seria muito complicado você mexer em uma engrenagem somente para objetivar, chegar a uma meta específica que seria a estética. Geralmente, em torno de 90% dos casos de uso de esteroide em academias, ele se dá por fins estéticos. Quando isso acontece, a propensão e os fatores de risco de câncer, de algumas doenças pancreáticas, de algumas doenças hepáticas, ele aumenta. Dessa forma, seria muito delicado fazer uma prescrição para indivíduos que são saudáveis, que têm como única propensão, único objetivo, a estética na academia. Então, em alguns setores dentro das organizações de saúde, nós vemos certa contraindicação de muitos médicos e muitos endócrinos que atuam nessa área do esporte. Dito isso, os alunos poderiam ser melhor orientados nesse quesito. Quanto de esteroide eu preciso tomar? Se é que é uma pergunta válida. Né? Antes de fazer quanto de esteroide ou quais esteroides tomar, né, para ter tal objetivo ou alcançar tal meta? Antes de fazer essa pergunta, esse aluno, essa aluna, eles deveriam passar por exames de fatores hormonais. Exames que dosassem suas capacidades de hormônio, dosassem suas produções hormonais regulares ao longo do dia e só então, partindo-se de um déficit nessa produção hormonal, é que poderia fazer uma prescrição recomendada por um médico ou um endocrinologista para o uso de alguns esteroides. Então, em algumas instituições, nós somos, como a nossa, o Centro de Diabetes, nós somos taxativos. Nós não indicamos o uso de esteroides anabolizantes para pacientes que não têm deficiência hormonal. Então, se eu fosse falar sobre o uso de esteroide anabolizante em esporte de alto rendimento, 100% dos atletas usam. Hoje, não tem mais dúvida em relação ao antidoping. O que diferencia um atleta que é pego no antidoping e um atleta que não é pego no antidoping é justamente porque aquele foi pego, mas todos usam. Então, esse uso do esteroide anabolizante no esporte de alto rendimento, ele é basicamente senso comum. Então, não tem como a gente falar assim, esse atleta conseguiu chegar em tal nível de olímpico, né, em tal nível de sua categoria, somente por esforço de dieta, alimentação e alguns tipos de treinamento específico. Não dá. Todas as pessoas, os atletas de alto rendimento, os de alto top, alto nível, fazem uso de esteroides. Então, é ilusão achar que o Comitê Olímpico Internacional vai proibir ou até coibir algum tipo de fiscalização ou então algum tipo de intervenção mais forte. De todos os esportes de alto rendimento que nós temos conhecimento, o número 1 em dopings é o ciclismo. Então, o ciclismo é o top de linha quando se fala em doping, uso de esteroides anabolizantes com fins de metas olímpicas, passando até
na frente do fisiculturismo, que não é um esporte olímpico, mas é um esporte de alto rendimento. Então fica muito complicado fazer um julgamento dessas pessoas, desses atletas, porque eles vivem em outro padrão. Eles não estão preocupados com saúde, qualidade de vida. Para eles, o principal é o pódio, é a medalha de ouro. Então não dá para a gente condenar uma pessoa dessa se ela sabe dos riscos que ela corre quando faz uso. Bom, então eu gostaria de finalizar mostrando um pouco da atuação do educador físico dentro da academia. Eu trabalhei durante 10 anos em academias, tanto grandes quanto pequenas. Aqui em São Paulo eu trabalhei na Biorritmo e na Runner, são academias grandes, de grande porte. E gostaria de colocar para vocês dois lados diferentes dessa mesma linha de pensamento, que é o uso de anabolizantes. Os alunos geralmente sempre perguntam muito para o professor de musculação o que tomar. Em alguns casos chegam até a perguntar mais para o professor de musculação do que para o próprio nutricionista ou para o próprio endócrino, que em algumas academias tem. Eles vêm com muita ansiedade para saber o que o fulano tomou, o que o ciclano tomou e o que eles poderiam fazer uso para chegar naquele nível. Então, é um dado um pouco interessante que alguns alunos meus tiveram experiências bastante desagradáveis com relação a esse uso. A curto prazo, óbvio, somente benefícios. Eles tiveram aumento de massa muscular, melhora da densidade óssea, tiveram melhora do desempenho físico, melhora da autoimagem, da autoestima. Mas a longo prazo, e quando eu falo longo prazo, é acima de 5, 6 anos aí, quando foi o nosso acompanhamento, a longo prazo, eles já me relataram, e agora até atualmente, já me relataram, eu já percebi certos desconfortos de aparência e certas limitações funcionais. Aparência no seguinte sentido: calvície, aumento de espinhas e ginecomastia. Um deles, inclusive, foi submetido recentemente a uma cirurgia para redução das mamas, tendo em vista essa desregulação hormonal. Em algum outro caso, um aluno meu teve problemas hepáticos. Ele não fazia uso de bebidas alcoólicas, ele era bastante regrado com relação a isso, por sinal, mas a quantidade de gordura no fígado, a esteatose hepática, ela estava semelhante, quase que equiparada, a um paciente que fazia uso de bebidas alcoólicas há mais de 2 anos. Então isso é um fator bastante polêmico que me preocupa e creio eu preocupa muitos profissionais que trabalham nessa área, tanto educadores físicos como nutricionistas, quanto endócrinos, porque existe uma grande diferença em como você vai indicar ou prescrever algum suplemento ou algum esteroide para o paciente, para o aluno, e como ele vai fazer uso. No Brasil, existe um grande problema que é chamado de automedicação. O aluno identifica que aquilo gerou uma resposta positiva, então, na sua intuição, se ele aumentar a dose, ele vai ter o dobro de respostas positivas. E isso é uma coisa muito grave que nós vemos identificando no Brasil e no mundo, né? A automedicação. Bom, mas falando do outro lado, eu tive algumas experiências positivas com relação ao uso de esteroides para pessoas que tinham problemas, por exemplo, de falta de massa óssea, pacientes idosos. Para esses pacientes, nós até indicamos certas dosagens que eram 1/10, né, da recomendada para pessoas normais, levando em consideração peso, estatura e sexo. Eles tomaram 1/10 da quantidade prescrita. E ao longo de 12 meses, eles tiveram aumento de 200% na força muscular e redução de quadro de osteoporose para osteopenia, em cabeça do fêmur e coluna lombar. Então, isso foi um dado bastante satisfatório. Dentro da academia, como que nós fizemos uma intervenção, como que nós conseguimos atuar com uma intervenção para pacientes que precisam, juntamente com uma junta multiprofissional, que é o endócrino, o cardiologista, a nutricionista e os educadores físicos. Então, assim,
Eu reitero e finalizo colocando o seguinte, não dá para você generalizar. Eu não posso dizer que somente essa experiência com X número de alunos idosos foi satisfatória, logo eu vou ter uma experiência positiva para os outros alunos. Não dá. Assim como também não dá para nós generalizarmos o outro lado. Não dá para dizer que esse X número de alunos que tiveram uma complicação a longo prazo com o esteroide vai ser aplicado para toda a população, para as pessoas que frequentam a academia. Então, cada caso é um caso. A nossa orientação do Hospital São Paulo, da Unifesp e da ANIL, a nossa orientação é, antes de fazer qualquer tipo de uso de medicação, seja ela um estimulante noradrenérgico, seja ela um esteroide anabolizante, seja ela um estimulante de fatores cardiovasculares, justamente para melhorar o desempenho, ou então um acelerador de metabolismo, antes de fazer qualquer decisão, antes de tomar qualquer decisão para fazer uso desse tipo de medicação, ou desse tipo de suplemento, procure um médico. Faça exames periódicos, faça acompanhamento estrito. Exames de rotina não são parâmetros para você ter um laudo de que você está 100% isento de algum fator de risco para câncer ou doenças de síndrome metabólica, como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Sempre a nossa orientação é procure profissional da saúde qualificado.